Meus amigos, eu já falei aqui algumas vezes, não demonizem o dinheiro no futebol, porque não é uma ONG, não. O clube não está aí para fazer caridade, né? Está aí para competir. E quanto mais você tem, mais você compete. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você aí a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo aí, fazer o que mais você quiser. Olha só, final da Libertadores chegando e já tem um tempo, Flamengo e Palmeiras meio que dominam as grandes conquistas do futebol brasileiro. Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, estão sempre ali batendo. E não por coincidência, eles batem nessas conquistas ou competem ano após ano por esses títulos, porque faturam muito alto. Mais do que isso, porque têm sabido gastar o que eles faturam, ou seja, estão administrando bem os muitos milhões que entram no cofre. Porque tem vários outros clubes que também faturam alto, mas que não têm sabido administrar ou não têm sabido gastar, ou gastaram muito mais do que faturaram e se embananaram todo. Mas o ponto aqui é o seguinte: o dinheiro está diretamente atrelado a rendimento esportivo, porque tem a ver com competitividade, excelência, estrutura. Então, às vezes a gente tem a mania de dar uma demonizada na grana e falar, mas também você está ganhando tudo aí porque tem muito. É difícil encontrar um time vencedor que seja lascado. Né? É difícil encontrar um time vencedor que não tenha feito investimento. É difícil encontrar um time vencedor na pindaíba. É difícil encontrar um time vencedor que não trabalhe com as melhores peças ou que tenha a melhor estrutura, porque para competir, ainda mais num nível muito alto de excelência, como são o Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, essas competições de nível A, você precisa ter um diferencial em relação aos outros, porque o básico é você ter uma estrutura, um baita departamento médico, recuperar rápido os seus jogadores, contratar os melhores profissionais, isso tudo custa dinheiro, né? Você tem muitas vezes custos de logística que são muito altos, se você está sempre competindo, você está sempre gastando, né, para repor elenco, viagem, hospedagem, estrutura, manutenção, nutrição, recuperação, tudo. E isso custa dinheiro. Né? Quanto melhor você fica, mais caro o seu elenco fica também, porque você valoriza os seus próprios jogadores. Então, para não perder os caras, você também precisa dar um gatilho ali para chegar junto. E aí, por que eu estou falando sobre isso? Porque em setembro, a Sports Value sempre publica rankings e alguns rankings são dinâmicos. O que é o ranking dinâmico? Você vai vendo ano após ano a mudança acontecendo, né, de grana e tal, e você consegue ver como se fosse uma corridinha das equipes mudando de patamar de acordo com as receitas, com os investimentos, com os gastos com o futebol. E aí a gente vê, se for comparando ano a ano, como os grandes títulos, as grandes conquistas, as grandes hegemonias em determinado momento do futebol brasileiro, elas estavam coincidentemente, ou não, e não é coincidência, atrelados aos clubes que gastavam mais com o futebol e que faturavam mais, que tinham as maiores receitas. Então o dinheiro sempre esteve, né? Os clubes grandes, tá difícil hoje, viu? Os clubes grandes que você normalmente admira ou torce e tal, eles muitas vezes são grandes ou se tornaram grandes porque já eram ricos, ou porque se tornaram ricos, ou porque eram mais ricos que os outros. Né? Num ambiente com vários clubes, quem foi tendo mais dinheiro, quem foi gastando melhor, foi sobrevivendo, ganhando, competindo, ficando. E ganhando mais torcedores, ganhando mais títulos e etc. E é um ciclo, né? Você vai retroalimentando. Conquista dinheiro, aí investe, vem mais conquista, vem mais dinheiro e por aí vai. De novo, é esporte de alto rendimento. Né? O futebol não é uma ONG, ele não está ali para fazer caridade, ele não está ali para ajudar as pessoas, assim, não, vamos faturar esse dinheiro aqui. Não é isso. Por mais que sejam instituições que, teoricamente, não têm fins lucrativos, quanto mais lucro você tem, mais você consegue reinvestir no objeto fim do seu clube, que é, no caso, na maioria, o futebol, né? Apesar de ter os clubes sociais e tal. Então vamos dar uma olhada nesse ranking e ver como não tem nada de coincidência. Né? O ranking financeiro dinâmico dos clubes brasileiros foi publicado em setembro, mas de lá para cá não mudou nada. Você olha de 2003 para cá, você vai vendo lá o Santos, que foi campeão brasileiro nesse período, São Paulo pega a hegemonia com o Inter, campeão
da Libertadores e tal, e você começa a ver o São Paulo ali no período também, o Corinthians no seu período hegemônico liderou o tempo inteiro, né, com o Tite ali, o São Paulo recupera, não casa com conquista, ele sai logo dali e o Flamengo vem tomando a frente junto com o Palmeiras, e aí Flamengo e Palmeiras vão continuando, a gente vai ver que o ranking já vai resetar aqui, ó, 2019, 20, aí vai voltar 2003. Tá sempre casado, ó, 2003, aí vai São Paulo e Santos, que vão ganhando as coisas grandes, o Inter vem chegando e o Corinthians vai chegando, vai pegando, o Palmeiras tem um momento. Então você vê que, e lá embaixo, por exemplo, o Vasco, o Atlético, o Cruzeiro, nesse período eles experimentam algo de jejum. O Cruzeiro não, o Cruzeiro acaba sendo uma rara exceção aqui de um clube que, por exemplo, ali em 2003, isso aqui é a era dos pontos corridos, o Cruzeiro você vai ver em 2003, onde ele está aqui, ó, o Cruzeiro está aqui embaixo, lá entre os 4, 5, mas precisa faturar, não tinha como você manter o elenco sem investimento. Custos com o futebol nesse mesmo período, você vai ver a mesma coisa, está coincidindo, é São Paulo, é Corinthians, é o Inter ali no período do título mundial e depois de duas Libertadores, o Corinthians a mesma coisa no período Ronaldo e sequência de Série A com Mundial, com Libertadores, o São Paulo por ali, não casando gastos com futebol com retorno. Aí o Cruzeiro tem muitos gastos, apesar de ter menos receita. Gasta, ganha os brasileiros, ganha as Copas do Brasil, o Flamengo e Palmeiras depois começam a liderar. Aí reseta, você começa a ver tudo de novo. É muito legal ver o ranking assim, a gente pode até pausar no ano 2006, por exemplo. O Corinthians tinha sido campeão em 2005, o Inter campeão da Libertadores, campeão mundial, e o São Paulo ainda estava no seu ciclo dominante. Aí você pega 2007, mantém o São Paulo lá no talo, com custos de futebol, com dominância, com o tricampeonato brasileiro, que vem no ano seguinte. O Internacional ainda segue na pegada e competindo todo ano. O Corinthians começa a sair desse cenário um pouco. E aí vem a queda. 2009, o Corinthians volta. O custo do futebol, quando o time cai, como vai lá para baixo. Né? Vai lá, deixando para trás. É vertiginosa a queda do Corinthians. Enquanto isso, o Flamengo vem crescendo. Né? E a partir de 2013 passa a se organizar ainda mais. Aí o Corinthians, 2009, com a era Ronaldo, já salta para primeiro em custos com o futebol. O Inter segue ali, né, sempre competindo, vem a Libertadores no ano seguinte, e o São Paulo começa um período de gasto, mas de não ver mais o retorno igual, né? E obviamente que nem todo mundo que gasta vai ganhar, mas normalmente quem ganha precisou gastar. E aí a gente segue os períodos, ó, você vê o Santos crescendo ali com a era Neymar, que dá uma inflacionada no elenco, você começa a trazer um monte de gente, o Santos vai subindo, ó, né? E aí depois quando vende o Neymar, a coisa vai decaindo. E o Corinthians segue no talo, ó, no período era Tite ali, conquistas atrás de conquistas, e o São Paulo até começa a gastar mais no desespero de tentar. O Cruzeiro a gente viu que apareceu ali rapidão, né? Naquele período 2013, 14, e depois ele vai voltar no período da Copa do Brasil. Continua aqui, ó. E aí depois começa a cair vertiginosamente com a Série B e com a crise que vive atualmente. Ó, 2003, você vai ver ali o São Paulo, ele já está... O São Paulo tem, historicamente, muito custo com futebol, muita receita, e colheu os frutos disso durante muito tempo. Então a gente vê que isso não é coincidência. Você vai olhar ali, você vai casar as eras de cada clube, os períodos de cada clube, com a galera que mais gastou, que teve mais receita e tal. Isso mais lá na frente pode dar BO, como deu para o Cruzeiro, como está dando para o São Paulo. Então, assim, tudo tem um preço, mas naquele momento, o custo, o gasto, também estava muito atrelado àquilo que vem de retorno em termos de conquista, de competitividade. Então não adianta demonizar o dinheiro, não adianta achar que é ruim, este é um futebol Nutella, olha o futebol moderno. Primeiro que aqui a gente viu basicamente um recorte do século XXI todo do futebol brasileiro, a exceção de 2001 e 2002. E com pontos corridos, não tem milagre, assim, você não vai ganhar no aleatório, você vai ganhar se você investir, competir e administrar. Fora isso, não tem condição, né? Então é isso. Se inscreva no canal, toca na notificação, deixe seu like, seu dislike e um abraço, viu, meu chapa? É nóis. E gaste bem seu dinheiro.